Amém? João capítulo 14, do 12 até o 15, nós vamos estar lendo. João capítulo 14, do 12 até o versículo 15. Amém? Todo mundo achou? Muito bem, vamos ler, queridos. Então, esse texto, nós vamos continuar o nosso estudo em cima desse capítulo 14. Nós já estamos trabalhando nesse tema principal que fala a resposta para um coração aflito. E aí nós já dividimos todo esse texto em 8 partes e hoje nós vamos passar para a 5ª parte, para que a gente possa estar aprendendo a forma como nós podemos lidar com o nosso coração quando nós nos encontrarmos em momentos de tribulação, de aflição. Então esse texto ele mostra, traz respostas de como nós devemos nos comportar dentro desse contexto. Então nós já falamos aqui que cada parte que nós estudamos são respostas que o texto está dando. Já falamos então de 4 respostas que nós podemos aprender, e já aprendemos acerca de como nós devemos tratar o nosso coração. Primeiro falando que nós devemos colocar nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Nós também precisamos saber que neste mundo nós somos peregrinos, ou seja, nós somos passageiros, mas o céu é o nosso lar, porque Jesus voltará para nos buscar. Então o nosso foco, nosso pensamento deve estar sempre visando as coisas do alto, não as coisas aqui dessa terra que são passageiras, e sim do alto que são eternas. Terceira parte que nós estudamos, falando que sabendo que Jesus é o caminho para Deus. Então essa é uma bênção que nós podemos ter em momentos de aflição, saber que Ele é o caminho, Ele é o meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Ele é o meio pelo qual nós sabemos que um dia nós vamos estar para sempre na sua presença, livre dessa natureza pecaminosa, vamos estar para sempre lá com Ele, e isso vai ser bênção, isso também vai nos livrar de toda essa situação. E é óbvio que nós precisamos ter em mente a importância que Jesus tem dentro disso. E a 4ª parte que nós estudamos, falamos que Jesus é o revelador do Pai, e de fato é isso mesmo, quem olha para o Pai vê Jesus, quem vê Jesus vê o Pai. Então, graças a Deus, nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós confiamos, em quem nós servimos. E isso também traz realmente consolo ao nosso coração nesses momentos. E por hoje nós vamos estudar então a 5ª parte, falando em cima desse tema, sabendo que podemos buscar o Pai em oração. Então nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15, que vai estar tratando acerca desse assunto. Então vamos lá, acompanhe então comigo esse texto, João 14, de 12 a 15. Então vamos trabalhar esses temas e abordar sabendo que nós podemos buscar o Pai em oração. Então vamos lá, fala assim, versículo de número 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa ministrar esse texto ao nosso coração e que nós possamos aprender, Senhor, coisas preciosas de Ti nesta hora. Por isso, ministra, fala conosco, nos ensine, que o Teu Santo Espírito nos dê, Pai, realmente entendimento acerca de tudo isso que vai ser falado, e que o Senhor possa falar conosco e falar também com todos aqueles que vão estar nos assistindo também pela internet, que o Senhor realmente possa consolar, confortar o coração, Pai, que esteja aflito nesta hora. Por isso, ministra, abençoe e opera em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos trabalhar esse assunto, dentro desse versículo 12 a 15,
sabendo que nós podemos buscar o Pai em oração. É fato de que a oração é um dos melhores remédios, né? Eu creio que todos nós já tivemos a oportunidade, a experiência de experimentar isso, né? Para um coração perturbado, né? Muitas vezes quando nós estamos aflitos, estamos perturbados, né? Estamos com o coração de alguma forma ou outra, né? Machucado, ferido, nós sabemos que por meio da oração, né? Nós conseguimos de alguma forma ou outra receber alívio da parte de Deus, né? Então falar com Deus, obviamente por causa disso, faz bem à alma. Falar com Deus nos satisfaz, falar com Deus nos alivia. Então Jesus ele vai estar trazendo dentro desse texto que nós lemos 3 princípios acerca da oração e que nós precisamos então estar entendendo e compreendendo o porquê que ele está falando acerca disso, né? Então vamos acompanhando aí o versículo de número 12. Esse aqui é um texto muito importante nós entendemos, porque tem muitas pessoas, né, que tem uma compreensão equivocada acerca disso que Jesus está falando, né, que se você crê, você vai fazer obras maiores do que eu fiz, né? Então aí dá a impressão de que a pessoa, então agora, a partir do momento que crê em Jesus, ela pode fazer, na questão da natureza da obra, algo muito maior do que Jesus fez, né? E obviamente que Jesus não está tratando acerca disso, né? Ele não está falando que assim como ele fez uma coisa grande, você agora pode fazer uma coisa maior ainda do que Jesus fez. A ideia não é essa, né? Então nós precisamos entender, compreender qual é o sentido aqui desse texto. Mas o importante é que você guarde que Jesus ele quer tratar aqui acerca da importância da oração e que nós precisamos nos envolver com a oração, mas envolver da forma certa, né, para que a gente possa ter o resultado certo e assim ter o nosso coração que está aflito, atribulado, acalmado por ele por meio da oração. Então veja que em primeiro lugar, né, como fala no versículo 12, nós devemos orar com fé, né? Isso aqui é importante. Então você vai ver que essa declaração de Jesus, muitas vezes ela tem sido mal interpretada por muitos, né? As maiores obras que os discípulos crentes farão não são maiores quanto a natureza das obras, né, de Cristo, né? Mas está falando com relação a ser maior em termos de extensão. Então vai abranger mais coisas, essa é a ideia aqui. Então aqui vale o princípio de que o Jesus deixou bem claro. Jesus no momento quer deixar aqui claro, declarar de que o servo ele é maior do que o seu Senhor, né? Porque dentro do contexto do mundo é assim: se você faz algo maior do que o outro, então você é maior, é considerado maior do que o outro. Mas na perspectiva bíblica isso não é verdade. Na perspectiva bíblica, você nunca será maior do que Deus, né? Então, o fator de Jesus estar falando que você fará obras maiores do que o Filho, não quer dizer que você será maior do que Ele. Essa não é a compreensão correta. Então, em João 13, versículo 16, olha o que fala aí. Vamos ler 13:16. O que está falando? 13:16. Em verdade vos digo que o Senhor... É o que? O servo, né? Não é o que? Maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, aqui esse texto está deixando bem claro que não existe possibilidade nenhuma de nós, como crentes, discípulos de Cristo, sermos maiores do que o próprio Cristo. Não existe isso, né? E a ideia que Jesus está falando aqui dentro desse versículo 12 é exatamente essa. Fazer obras maiores do que o Senhor não quer dizer que você vai se colocar numa posição superior ao próprio Cristo. Isso é impossível, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que aparentemente têm essa compreensão. Acha que Jesus está falando e está estabelecendo que agora nele você pode ser maior do que ele. Não está falando nada dessas questões. Então, nessa mesma linha de pensamento, nós vamos perceber que William Hendricks, né, ele diz que em grande parte as obras de Cristo consistiam em o quê? Em milagres, né, do reino físico, realizado principalmente entre os judeus, né? E de fato é isso mesmo. Se você for ver a história de Jesus, Jesus está se manifestando ali, no seu povo,
né? Ele veio para os seus, né? Então ele está ali movendo, ele está ali operando, ele está fazendo milagres ali dentro daquele contexto. Então quando ele agora está falando em obras maiores, então aqui com toda a probabilidade ele está pensando naquelas obras em conexão com a conversão do gentio, no termo de extensão, né? Lembrando que Jesus, qual é o propósito de Cristo ao vir ao mundo? Ele veio para o quê? Buscar e salvar o quê? O perdido, não é isso? Mas onde que ele começa esse processo? Com o seu povo. É assim que ele faz, ele começa com o seu povo. E a grande questão aqui que Jesus agora está declarando para eles, que eles vão fazer coisas maiores do que ele. Mas aqui no sentido que de extensão, enquanto Cristo fez ali, concentrado com o seu povo, o povo judeu, os discípulos, eles vão fazer uma extensão muito maior, em uma proporção muito maior, né? E nós vamos ver literalmente isso. Por exemplo, abra lá em Atos, vamos ver em Atos, capítulo de número 3, irmãos. Vamos ler esse texto, é um texto bem conhecido, né? Atos, capítulo de número 3, vamos lá. 2, a partir do versículo 37. Você vai ver aqui agora que a fé no Cristo exaltado, que está à destra do Pai, tem o governo do mundo em suas mãos, e agora ele vai derramar sobre a sua igreja. O que ele derrama? O seu espírito, o seu poder, né, para poder abrir o que? Portas mais amplas, para poder colher muito mais frutos, mais abundantes do que aquele que foi colhido pelo próprio Cristo, né? Então Jesus ele vai fazer isso, e a gente vai ver que no dia do Pentecoste, né, Pedro com um único sermão, né, você vai ver essa ação poderosa da extensão da obra que os discípulos vão fazer. O que ele vai operar ali numa única conversão? Vamos ler, capítulo 2 de Atos, versículo 17 em diante, fala: ouvindo eles estas coisas, no caso aí o povo judeu, né? Pedro está aí ministrando, discursando com o povo judeu, falando acerca de Cristo, falando da obra de Cristo, falando daquilo que os judeus fizeram contra Cristo, matando ele. E aí a gente vê aqui que Pedro vai falar, ele fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungindo o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quanto? 3.000, quase 3.000 pessoas se converteram naquele momento, né? Isso aqui que Jesus está falando: se vocês crerem em obras maiores, vocês farão. Então ele está falando em termos de extensão, né? de abrangência nesse sentido. Então você vai ver aqui que muitas pessoas foram salvos pela obra dos discípulos, e assim todo mundo, né? Nós temos aí uma pessoa, óbvio que agora já morreu, né? Mas alguns anos atrás, Deus usava muito a vida de Billy Graham. Billy Graham, em todas as conferências, e a gente vê que esse é um dom que Deus dá, e ele tem de fato esse dom de evangelismo, e é impressionante, né? Eu não sei se quantos aqui já ouviram mensagem de Billy Graham, já ouviram? Eu pergunto para você, qual é que é a mensagem dele? É bem tranquila, né? Mas quando aquele homem começa a falar, e quando ele começa a fazer apelo, as pessoas elas são tocadas de uma tal forma assim que saem multidões. Por isso que ele só faz evento onde? Em estádio, em lugares gigantescos, porque são milhares de pessoas, centenas de pessoas que se convertem, né, de uma vez só, que são tocadas pelo poder de Deus. E assim não só Billy Graham, né? Billy Graham é alguém que a gente conhece, mas tem tantos outros que fazem também da mesma forma e conseguem realmente atingir
um maior número de pessoas. Então Jesus, quando está falando acerca desse texto aqui, ele em nenhum momento está falando que vocês vão ser superiores, nós vamos ser superiores a Cristo, né, na questão da natureza da obra dele. Mas ele está falando sim, que se nós cremos nele com a fé, através dessa fé, né, no Senhor, ele vai nos dar esse poder, essa graça de fazer coisas muito mais extensas, muito mais maiores nesse sentido. E obviamente quando ele está falando nessa perspectiva, ele está deixando bem claro, irmãos, isso é muito importante, entender que em nenhum momento ele delega esse poder à pessoa dos discípulos, mas ele está deixando bem claro que os discípulos vão ser o meio, o canal para operar o poder de Deus. Então Deus vai utilizar o cristão e vai mover por meio dele para operar a vontade dele, cumprir o propósito dele. Então ele vai ser o meio que Deus vai estabelecer para que ele possa realizar isso. E é interessante, né, que quando nós vemos isso, nós vamos perceber que os próprios anjos de Deus, a Bíblia fala que eles desejavam evangelizar, desejavam de alguma forma, até porque quando você fala de evangelização, nós estamos falando acerca da exaltação desse Cristo, né? Quando você evangeliza, você está falando dele, você exalta aquilo que Jesus fez, a obra dele, né? E os anjos desejavam fazer isso, mas Deus falou que não cabe a eles. Deus não designou eles a fazer isso, mas designou a quem? A sua igreja. É por isso que a igreja, sobre ela, sobre os cristãos verdadeiros, genuínos, está o poder de Deus para que eles possam realizar isso, fazer obras maiores do que Jesus fez, em termos de expansão e extensão. E é por isso que hoje os crentes fazem isso. Olha onde o evangelho já chegou, olha quantas pessoas já se converteram e quantas estão se convertendo no mundo inteiro. É por causa desse poder que Deus nos deu através da oração e por meio da fé. É isso que ele está falando, né? Por isso que quando ele declara no versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, que você professa a fé nele, fará também as mesmas coisas que eu faço, né? Então o que Jesus fez? Milagres, operou maravilhas, né? Vidas foram convertidas, tocadas, libertas, né? E realmente o que Jesus faz hoje com os discípulos? É exatamente a mesma coisa, mas uma extensão maior. Os discípulos também hoje fazem isso. Eles curam, eles operam milagres, é óbvio que não é no nome da pessoa dele, mas no nome da pessoa do próprio Cristo, né? Eles fazem isso, eles operam isso, eles realmente levam pessoas, a pessoa de Cristo, a conversão por meio dos discípulos, por causa dessa fé que está operando. Então ele fala aqui no 12 exatamente isso: se você crê em mim, também fará obras que eu faço, e outras maiores fará. Então não vai só se limitar àquilo que Jesus fez, mas vai ser maior ainda em extensão, né? E ele continua: porque eu vou para junto do Pai. E isso aqui é algo importante, né? Porque Jesus, quando fala que vai para o junto do Pai, ele está lá intercedendo por nós, né? Ele está lá na presença do Pai, intercedendo por nós, nos dando toda essa graça, essa capacitação de poder realmente realizar isso. Por isso que nele nós podemos literalmente fazer isso, né? Então é muito importante que nós possamos ter essa compreensão de que a obra que nós fazemos, nós não fazemos por nós mesmos. Os milagres que nós nos operamos por nós mesmos, mas é o próprio Deus que trabalha no cristão e através do cristão. E é o próprio Senhor que coopera com ele. Lá em Marcos 16, 20, olha o que fala aí, irmãos. Vamos ler? Marcos 16, 20. Ele vai falar aqui uma coisa importante. Por isso que aqui cai por terra toda e qualquer ideia das pessoas se exaltarem a si próprios. Infelizmente tem muitas pessoas que se exaltam a si mesmas. Elas começam a falar que quando ela ora, eu faço isso. Quando realmente eu clamo a Deus, eu faço aquilo, opero isso. Quer dizer, ele está se colocando como ele que está fazendo. Não é isso? Eu faço. Quando ele ora, acontece isso. Aí parece que é a pessoa,
né, que o poder vem da pessoa, mas a Bíblia não fala em nenhum momento que esse poder vem da pessoa, o poder vem de Deus. A pessoa é meio apenas, né, para que isso se cumpra. Então é exatamente isso. Então aqui no capítulo 16, versículo 20, isso é importante entender. Olha o que ele vai falar aqui, ó. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o quê? O Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem que está cooperando com os discípulos? Quem está junto com eles? Quem está dando a graça, a capacitação, o poder? É Ele. Nós só fazemos porque Ele permite a gente ter isso. E usufrui disso, porque caso contrário a gente não consegue fazer nada. É o que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. E é fato, irmãos. Nós só operamos porque Jesus, Ele nos deu essa graça, essa capacitação para fazer isso. Se Deus assim um dia permitir que haja cura, haja milagre nesse lugar, lembre-se sempre disso. É o poder dele agindo para operar isso. Não é o poder da pessoa, mas é dele, por meio da pessoa, através da pessoa. Então isso é muito importante. Então esse é o significado de você operar coisas maiores do que ele fez. Esse é o sentido. Então o sentido é o quê? Expansão, extensão. Esse é o significado. Então não tem nada a ver com a pessoa em si, né? Porque tudo vem do Senhor, né? Segunda coisa importante, veja só como nós devemos orar. Aí então volta lá em João 14, versículo agora 13 e 14. Isso aqui é muito importante. Versículo 13 e 14 do capítulo 14 fala assim: e tudo quando perdides, preste atenção, veja em que nome nós devemos fazer a petição. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o que Jesus está falando aqui, irmãos? Segundo lugar, Jesus está falando que nós devemos orar em nome dele. É isso que ele está falando. Por isso que todas as vezes, né, que nós vamos realmente orar ao Senhor, obviamente que essa oração ela precisa ser feita com fé, né, e endereçada aqui a Deus, em nome de Jesus. Essa aqui é a chave, é o segredo para que realmente, né, nós falamos assim, os celeiros, as portas do céu sejam abertas, para que a coisa comece a operar. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos orar a Deus em nome de Jesus. É por isso que toda oração que o cristão faz tem que finalizar em nome de Jesus, por causa disso. Porque só o nome de Jesus tem poder para poder realmente provocar essa ação. Agora, lembrando que quando nós falamos que é para orar em nome de Jesus, aqui não está falando uma questão de uma fórmula mágica, né? De você achar que é só falar o nome dele e automaticamente, né, as coisas vão acontecer. É como se falar o nome de Jesus, o que você pedir vai literalmente acontecer. E não é isso que ele está falando aí, irmãos. Quando ele está falando que a oração tem que ser destinada a Deus, no nome de Cristo, ele em nenhum momento está dando aqui a garantia que toda oração que se for feita no nome dele, vai ser realmente assim respondida. Não é isso que ele está falando. Mas vamos entender então qual é o sentido disso. Então veja, o que significa pedir, né, realmente pedir a Deus em nome de Jesus? Significa pedir o que Jesus pediria. Significa pedir o que lhe agradaria. Significa, irmãos, pedir a Ele algo que o glorificaria, né? Então, é nessa perspectiva que qualquer oração que nós fazemos a Deus em nome de Jesus que vai se cumprir. É por isso que em Tiago fala assim: você pediu e não recebeu, por quê? Porque você pediu mal. Você pediu o quê? Por seus vãos prazeres.
Ou seja, o que você pediu não está de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Isso que você pede não glorifica Ele. Né? O que você pediu, Jesus jamais pediria. Por isso que Deus não responde. Mas as orações que o Senhor responde são todas aquelas que realmente se enquadram dentro dessa perspectiva. Ou seja, aquelas que se enquadram e que são feitas segundo a vontade de Deus, né? Segundo aquilo que Jesus pediria, segundo aquilo que realmente glorifica Ele. Então, dentro dessas três perspectivas que nós vemos que quando Jesus fala no versículo 13 e 14, tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse texto aqui, tem muita gente que pega ele e faz o que nós chamamos de exegese. O que é exegese? Nós temos duas palavras, tem exegese, que é você procurar fazer interpretação de acordo com aquilo que o autor desejaria estar repassando. Então você faz realmente uma interpretação literal do texto. Então você vai procurar saber o que o autor queria dizer quando falou isso aqui. Mas existe também a exegese. A exegese é você pegar o texto e interpretar para onde você quer. É como você pega um texto e leva para aquilo que você quer. Por exemplo, né? Não tem aquele texto, Filipenses 4,14, fala: tudo posso naquele que me fortalece. Aí, o que é exegese? É você pegar lá e ver qual é o significado do texto, do contexto. Lá o contexto está bem claro. Por que Paulo fala que tudo posso naquele que fortalece? Paulo está falando no contexto de que a vida com Deus é uma vida ultra circunstancial, ou seja, independente se eu tenho ou não tenho, eu continuo servindo a Deus porque tudo posso nele. Independente se eu estou triste, independente se eu estou alegre, independente da circunstância, eu posso tudo naquele que me fortalece. É nessa perspectiva que ele está falando. Mas tem pessoas que pegam esse texto e fazem a exegese, que significa levar para o que você quer. Aí a pessoa fala assim: olha, você pode tudo, meu irmão. O que você quer? O que você quer? Quer uma Ferrari? Então você pode. Vamos orar aqui. Vamos orar, porque a Bíblia falou: onde tiver 2, 3 reunidos no nome dele, e o que nós ligarmos aqui na terra, Deus vai ligar no céu. Já vai pegando outros textos que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. E aí só para embasar o que você quer. Aí leva para o que você quer. E aí você fala: não, você pode tudo naquilo que fortalece. Você quer o quê? Você quer ser o presidente do Japão? Então vamos orar, você vai ser. Tudo pode, você tudo pode. Você quer o quê? Eu quero comprar a Inasal inteiras. Tudo pode. E aí vai lançando um monte de coisa nesse sentido, levando a pessoa a entender que o texto está falando isso, mas o texto não está falando sobre isso. Não, em nenhum momento está falando acerca disso. Então, nesse contexto aqui, quando a Bíblia fala que tudo você pedir no nome de Jesus, Ele vai conceder, Ele não está falando no sentido que é qualquer coisa, mas Ele está falando que tudo que Ele vai conceder é o que tiver o quê? Dentro da verdade de Deus, dentro da sua vontade, dentro da perspectiva do próprio Cristo, ou seja, dentro daquela visão de que o que Jesus pediria, né? Então eu devo orar aquilo que Jesus pediria. Ou seja, dentro do propósito dele, dentro da vontade dele, dentro daquilo que glorifica ele. Então é isso que vai levar a oração a ser respondida. Qualquer oração que for contrária a essa perspectiva não será respondida. Não será respondida. E é exatamente isso aqui que ele quer realmente mostrar, né? Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado acerca daquilo que nós estamos orando. E não ficar imaginando que tudo que a gente vai orar, Deus vai responder e nós vamos ter resposta dessas orações. Nem sempre nós teremos. Principalmente, como eu estou falando, se as orações que nós estamos fazendo não se enquadram dentro da verdade de Deus, da vontade de Deus, e nem glorifica Ele, não será respondido esse tipo de oração. Não, Deus não responde. Então, é importante que você ore de fato a Deus, sim. Porque a Bíblia orienta que nós devemos orar a Deus, né? Por isso que a gente fala Deus, e aí sempre finalizamos: em nome de Jesus te pedimos isso, né? Deus, por favor, faça isso, faça isso, faça isso. Aí finalizamos: em nome de Jesus, porque é só no nome dele que as coisas podem acontecer. Não existe outro nome. Por isso você vai ver
Quando você pega Lucas capítulo 10, Marcos capítulo 16, você vai ver lá textos falando claramente que em meu nome vocês vão expelir demônios, em meu nome vocês vão ter poder e autoridade para pesar serpentes e escorpiões, em meu nome vocês vão colocar a mão sobre o enfermo, vão curar. Em Atos 10:41, se eu não me engano, aliás 4:12, fala literalmente que só no nome dele que as pessoas podem alcançar a salvação, que não existe outro nome. Então a gente vê que a questão da salvação, a questão da bênção, a questão da libertação, a questão de cura, a questão de qualquer outra ação milagrosa da parte de Deus, só pode ser realizada por meio do nome de Cristo. Não tem outro nome que pode ser realizado realizar isso. É por isso que a Bíblia orienta, tem que ser sempre no nome da pessoa de Cristo. E por último, versículo 15, que fala: e se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui já tem aquele princípio: quem ama Deus guarda os mandamentos de Deus. Esse é um princípio importante. Agora veja, aqui em terceiro lugar nós vemos no versículo 15, Jesus está falando que nós devemos orar. Lembre-se que no primeiro ponto que nós estudamos, nós já deixamos claro que nós devemos orar com fé. No segundo, essa oração de fé tem que ser direcionada a Deus em nome de Jesus, dentro da vontade dele, dentro da verdade dele e dentro daquilo que glorifica ele. E no terceiro ponto, irmão, nós devemos orar em obediência amorosa ao Senhor. E a verdade aqui é a seguinte, né? A vida de quem ora é a base da oração. É muito importante entender isso aqui, irmãos. Veja, presta bem atenção nisso. A vida de quem ora é a base da oração. O que esse texto está falando? Acerca de que Deus olha muito para a nossa vida quando nós estamos orando. Isso é levado em conta, o que nós somos, o que nós vivemos. Quer ver só? Vamos abrir Provérbios 28:9, irmãos. Veja só o que está escrito aí. Provérbios 28, versículo 9. Olha só o que o texto vai falar aqui. Veja como que a vida da pessoa, ela é importante. E ela que vai, definir essa questão de que se Deus vai responder ou não vai responder. Também está relacionada à questão da vida da pessoa. Então, Provérbios 28:9, vamos ler, fala assim. Veja aí só como a vida fala, né? 28:9 fala assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável, detestável diante do Senhor. Então, aqui quem está falando, o que se desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, está falando de pessoas desobedientes, de pessoas que não submetem à vontade de Deus, e por não submeter à vontade de Deus, quer orar a Deus. Que é Deus? Como é que Deus olha essa pessoa? É a oração que ela está fazendo como algo abominável, detestável. E isso faz sentido porque também lá em Isaías 59, vamos ler. Olha que vai falar Isaías 59, versículo de número 2. Olha aí, Isaías 59, versículo 2. Veja só, irmãos, o que ele vai falar aqui. Para você ver como Deus, ele olha a vida da pessoa que está orando. E como isso aqui vai trazer realmente reflexo sobre a questão da resposta da oração. Porque fala assim, vamos ler o versículo 1 e 2, fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas olha o 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, para não ouvir. Por que Deus não está ouvindo? Por causa dos seus pecados.
Por que a oração você está fazendo, Deus não quer nem saber de ouvir? Por causa da vida de iniquidade. E Deus está falando, se você vive uma vida de iniquidade, se você vive uma vida, né, de pecado, você pode orar, porque Deus não vai ouvir sua oração. Não é que Deus não sabe o que você vai orar, Ele sabe o que você vai orar, mas você não vai ter oração respondida, essa é a ideia. Deus não responde, irmãos, a oração de uma pessoa desobediente, né, de uma pessoa que realmente não obedece à sua vontade. Por isso que é importante, dentro dessa perspectiva, entender que o que Jesus está querendo ensinar é, primeiro, ore com fé. Segundo, que você deve orar a Deus em nome do Pai dentro daquela perspectiva, que seja dentro da vontade dEle, dentro da verdade dEle, que glorifique a Ele. E terceiro, tem que ser obediência amorosa. Ou seja, você precisa ter uma vida, porque a vida sua é a base da sua oração. E se você não se preocupar com isso, as suas orações, elas podem literalmente acontecer isso aqui como resultado. Deus não vai ouvir as orações daquele que vive em desobediência à sua lei, à sua vontade, e que vive uma vida literalmente contrária aos seus propósitos. Deus não ouve, nesse sentido, no sentido de responder. Não vai ouvir, não responde. Por isso que ele fala que isso separa a vida dessas pessoas. Elas são separadas de Deus no sentido de resposta das suas orações. Deus não vai ouvir. Essa aqui é a questão. Por isso que, voltando lá, né, para o texto de João, ele está mostrando aqui no versículo 15 exatamente isso. Em verdade eu vos digo. 15, né? 15. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Se me amar. De fato, quem ama sempre vai desejar fazer, né, e realmente esperar a bênção ou o bem da pessoa amada. E aqui dentro dessa perspectiva está deixando bem claro: quem ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos significa o quê? Submeter a sua vontade, obedecer a sua lei, cumprir os seus propósitos. Então está falando acerca disso. E é por isso que a gente então precisa entender que a nossa vida, quando nós vamos orar, precisa ser, né, uma vida de obediência amorosa na presença de Deus, porque caso contrário, Deus não vai responder às nossas orações e não vai ouvir, né? Então essa aqui é a ação da parte de Deus, e por isso que Deus, Ele quer provar isso, irmãos, na nossa vida. Provar se de fato nós o amamos, de fato. Se nós amamos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos, vamos viver uma vida procurando obedecer a sua vontade. Com certeza essas orações que é feita através de uma vida assim são respondidas, e Deus ouve essas orações. Caso contrário, Deus não vai ouvir. Então aqui o Senhor lhe mostra aqui, então, nessa quinta parte, exatamente isso, que sabendo dessas verdades nós podemos literalmente tratar então a aflição do nosso coração. É dessa forma que Deus nos ajuda, né? Esse é um remédio poderoso, a oração. A oração, ela faz isso, ela nos acalma, nos tranquiliza. A oração nos leva, né? Lembra da oração de Ana? Eu sempre lembro da oração de Ana, né? Ana está lá aflita, desejosa de ter um filho, clamando a Deus, fazendo votos com o Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que ela vai orar. E depois que ela termina de orar, né, nós vemos aquela ação, aquela aflição toda sumindo, né, de alguma forma ou outra, Deus ministrando ao coração dela, acalmando o coração dela. E é assim que Deus faz através da oração. Então nós precisamos saber que nós podemos buscar o Pai em oração. E quando nós buscamos ao Pai em oração desta maneira como está ensinando, com fé, né, em nome de Cristo, né, procurando cumprir a vontade dEle, a oração baseada na verdade dEle, na vontade dEle, glorificando ao Pai, né, literalmente, né, e depois, né, vivendo em obediência amorosa,
na sua presença, com certeza é isso que vai nos levar a ter as nossas aflições do nosso coração acalmadas pela parte de Deus, e vai nos ajudar a realmente ver e ter essa percepção. Então que Deus nos ajude, né, a realmente experimentar isso, que nós possamos colocar em prática essas verdades, né, que Deus nos ajude realmente a vivê-las no nosso dia a dia, e que a gente possa realmente ter essa percepção de como é bom orar, como é bom buscar a Deus em oração, né, na pessoa de Cristo, e nós vamos experimentar essas bênçãos. Amém? Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos em